7h34, estamos de volta aqui no Manhã no Ar com entrevista ao candidato à Prefeitura de Manaus, Luiz Castro, pela Rede. Junto comigo, os meus colegas Aruanda Brianese, André Alves, Adriano Diniz e Dante Graça também nessa entrevista. Eu vou começar então essa rodada, candidato, lhe perguntando sobre situação viária e transporte coletivo da cidade. A gente tem várias ideias, né? O BRT, depois o VRT, já se falou em metrô de superfície. O fato é que cada dia só piora, mais carros entram nas ruas de Manaus. Qual é a situação, do seu ponto de vista, que soluciona esse grande problema hoje da cidade? Bom, primeiro, como eu tenho colocado, enfatizado em várias ocasiões, nós não temos planejamento integrado nem no trânsito, nem no transporte e nem no ordenamento urbano de Manaus. Isso é uma constatação. Nenhuma prefeitura, nenhuma gestão de prefeitura, desde o governo militar, implementou de fato o planejamento. Começa por aí. A nossa visão é de que vamos unificar o órgão de transporte e trânsito e vamos ter um forte planejamento integrado. Esse planejamento tem que ter uma base técnica consistente. Nós temos muita gente boa nas nossas universidades, vamos formar uma boa equipe e vamos retomar o controle do sistema. O controle do sistema se dá no momento em que a prefeitura ela tem a determinação de pagar as empresas por quilômetro rodado. Ela arrecada, ela recebe o recurso que vem da catraca, que vem dos cartões de integração, dos demais cartões, e ela remunera a empresa pelo serviço que ela presta, paga pelo serviço que ela presta. Isso tem dado certo em todos os lugares do mundo, é o sistema que funciona muito bem, e nós vamos trabalhar com a intervenção que a prefeitura tem capacidade financeira de fazer no curto prazo, que é corrigir o erro da faixa azul com a faixa da direita, colocar tudo na faixa da direita, até termos a possibilidade de implementar progressivamente o BRT, entendendo que ninguém resolve isso, esse grande problema do transporte e do trânsito em Manaus, em 6 meses. Nós vamos falar para você que está me ouvindo a verdade, nós vamos começar a mudar essa dura realidade com medidas que vão ser incrementadas ao longo dos 4 anos. Nós vamos ter ações que vão depender de investimentos externos. O BRT, por exemplo, que é previsto em lei municipal, ele é um projeto caro, porém ele dá resultado. Em todas as cidades onde ele foi implementado, ele dá resultados. Mas nós não podemos esquecer das soluções complementares. Nós precisamos trabalhar para os trechos menores de 5 quilômetros as ciclorotas de integração, com os terminais de ônibus, com os prédios públicos municipais de maior uso intensivo do local de trabalho, e vamos colocar bicicletários e vamos estimular essa população a usar mais bicicleta, mas isso é complementar. Nós vamos trabalhar também conversando muito com os taxistas, dialogando com eles e trabalhar algo que é fundamental, uma linha fluvial alternativa desde a Marina do Davi até a Colônia Antônio Aleixo, para desafogar a demanda que hoje é muito grande para o trânsito. Candidato, me permita, para não sair do mesmo assunto, aquelas plataformas do Expresso foram reformadas, transformadas em BRT, e elas custaram cada uma, ali na Constantino Nery, Torquato Tapajós, Estrada da Cidade Nova, cada uma, a reforma custou R$100 mil. O senhor vai destruir essas plataformas e vai colocar todos os ônibus do lado direito, é isso? Olha, André, infelizmente elas custaram muito mais do que isso na época do ex-prefeito Alfredo Nascimento. Continuar fazendo as coisas erradas, e ali não é BRT, muita gente fala, e você mesmo utilizou aí, como nós nos equivocamos em chamar a 319 de 174, na verdade isso não é BRT, isso é uma faixa exclusiva, é muito diferente de BRT. Eu já visitei vários lugares do Brasil e do mundo onde funcionam verdadeiros BRTs, então não adianta a gente querer improvisar soluções. Nós só podemos ter uma faixa exclusiva à esquerda quando todos os ônibus estiverem convertidos para a entrada dos passageiros à esquerda. Não vamos continuar com este erro, nós vamos corrigir este erro. Agora, no BRT, de verdade, que nós entendemos que tem que ser construído, principalmente no eixo Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul e Zona Norte,
nós vamos trabalhar eixos de BRT que vão ser integrados e cooperados pelas linhas de ônibus tradicionais, pelo transporte executivo, para que a gente tenha uma efetiva integração. Então, na verdade, André, o que nós precisamos ter é um planejamento organizado. E este planejamento vai ser executado ao longo de 4 anos, mas a prefeitura que tem que controlar, não os empresários que hoje têm o sistema todo sob controle deles. Quando o senhor fala de planejamento, o senhor também pretende rever o plano diretor, por exemplo? André, a gente pretende fazer como se diz, um pente fino no plano diretor. Não é rever todo o plano diretor. Tem muita coisa boa, André e Daniela, no plano diretor que nunca foi implementada. Por exemplo, a questão das calçadas. É um drama, é vergonhoso, é muito complicado, porque Manaus é a capital brasileira com as piores calçadas, portanto, com a pior acessibilidade para o cadeirante, para o idoso, para a própria mulher, para qualquer pessoa que dependa de caminhar em calçadas. E não é só no centro da cidade. Qualquer bairro de Manaus, bairro de classe média como o Parque 10, então nós vamos ter um grande programa de acessibilidade. As calçadas, hoje, não obedecem ao que está no plano diretor. Agora, nós temos que adequar o plano diretor, principalmente nas questões socioambientais. O plano diretor é muito atrasado, ele não tem a percepção, ele não tem a visão, ele não enfoca uma cidade que está no coração da Amazônia Ocidental. Ele não prevê a preservação clara dos nossos mananciais de água, a necessidade de recuperar a nossa rede hidrográfica. Não percebe-se a importância disso para o futuro turístico e econômico de Manaus como alternativa ao polo industrial de Manaus. Manaus é hoje, dito por um colombiano que é um arquiteto precursor das ciclovias da mobilidade urbana em Bogotá e Medellín, que hoje são cidades exemplares no Brasil e no mundo de mobilidade, e nós estamos nos inspirando nos exemplos de Bogotá e de Medellín. Ele disse: Manaus é Cartagena de 30 anos atrás. Nós temos que saber trabalhar o nosso potencial econômico e turístico. E para que isso aconteça, nós vamos ter que fazer algumas mudanças no plano diretor. Mas mais importante, André, mais importante é que o plano seja obedecido de forma coerente, de forma consistente. Então nós vamos discutir o plano diretor com a sociedade, vamos corrigir falhas, vamos atualizar, vamos adequá-lo à nossa realidade. Nós estamos no século XXI. A nossa cidade é um caos urbano, é um absurdo. Nós não temos áreas reservadas para habitação de interesse social, habitação popular. Aí se coloca a população de menor renda no viver melhor, ou se induz ela a ir para invasões e ocupações. Está tudo errado. Dentro da sua proposta, falando em moradia e também desse caos que é a cidade, existe uma de habitar o centro da cidade, nos prédios que hoje estão abandonados. Hoje o centro já é aquela muvuca, aquela confusão, uma dificuldade de estacionar. Existe até projeto do município para tentar regular esse estacionamento nessa área. E uma das suas propostas é levar mais pessoas para morar no centro da cidade. Como o senhor acredita que isso seja possível? Olha, Arona, justamente para desafogar essa demanda de carros e de excesso de demanda de transporte, quando você adensa o centro de uma cidade, você coloca ali no centro, você dá a oportunidade de se colocar ali no centro os comerciários, os que trabalham na área de serviços, os que trabalham nos órgãos federais, os que estudam nas faculdades que estão no centro. É justamente para diminuir a demanda, a necessidade do transporte e utilizar de forma mais efetiva, mais eficiente, o espaço público. Manaus tem 29 mil habitantes apenas no centro de Manaus. Não são eles que causam o transtorno, ao contrário. O transtorno, as dificuldades de transporte, de acessibilidade, de mobilidade, são causadas por pessoas que têm que vir de fora para acessar o centro. Então, nós precisamos pensar como pensou Madrid, como pensou Barcelona, como pensou Bogotá. Nós precisamos adensar com as pessoas que trabalham e estudam no centro. Por isso o nosso programa é de parceria pública-privada. Nós não queremos tornar o centro o bairro mais populoso de Manaus, mas nós queremos, por exemplo, dar oportunidade para o comerciário que trabalha numa loja do centro, para aquele que atua numa farmácia, que trabalha numa universidade, que trabalha num órgão público do centro, que ele possa ter o seu apartamento financiado, morar lá e ir a pé para o seu local de trabalho, ou ir de bicicleta, como em Copenhague. Por que dizem que a gente está sonhando? Nós estamos falando de coisas que deram certo. E essa nossa visão, ela é uma visão estratégica. Agora, não é a única solução. É uma das opções. Nós precisamos adensar outras áreas. A Vida das Torres, por exemplo. Por que quando ela foi construída, a prefeitura não se antecipou para construir, Daniela, conjuntos habitacionais em áreas que ali eram baratíssimas, que
poderiam ter sido desapropriadas por um valor muito menor antes da construção, em paralelo, porque é mais fácil avisar os amigos que compram terra barata e que ficam supervalorizadas, do que fazer o que tem que ser feito, colocar o interesse coletivo, ao invés de colocar o conjunto lá no Viver Melhor, estabelecer loteamentos urbanizados e espaços para o viver, para a Minha Casa Minha Vida e conjuntos habitacionais em áreas com mais transporte, com mais acessibilidade para a educação e para o trabalho. É uma mudança de concepção. É que as pessoas não estão acostumadas com o que eu estou dizendo, porque se acostumaram, infelizmente, com o errado. E nós queremos dizer que pode ser certo. Quem tem pergunta agora? Eu tenho uma pergunta. Luiz, em entrevista ao jornal A Crítica, e agora hoje você volta a repetir isso ao falar que o mais importante é mudar a forma da gestão, né? Você usa muito essa coisa de que é preciso priorizar as áreas fins e fazer cortes nas áreas meios. Eu queria que você explicasse, dê nome aos bois aí, para que o telespectador entenda exatamente o que são as áreas fins que serão priorizadas numa gestão sua e quais são essas áreas meios que podem ter cortes. Muito bem. A área finalística mais importante, as duas mais importantes, do ponto de vista social, são saúde e educação. E a área finalística mais importante do ponto de vista de integração da cidade é o transporte. Mas a habitação de interesse social também é muito importante. Então nós precisamos integrar este processo, ao mesmo tempo cuidando da questão ambiental, das questões ambientais, estimulando emprego e renda. Tudo isso é área finalística. Nós temos apenas 1% de coleta seletiva na cidade de Manaus. Nós temos um imenso potencial de gerar emprego e renda. A Prefeitura de Manaus gasta 6 milhões de reais por ano com empresas para tirar lixo de dentro de igarapé e só tira aqueles resíduos que estão flutuando. Aquilo que desceu, material férreo, material pesado, continua no leito dos igarapés. Nós queremos utilizar esse mesmo dinheiro para criar um grande programa de coleta seletiva, dando oportunidade para aquelas famílias que moram às margens dos igarapés, para que elas mesmas promovam a coleta, a microcoleta, e levem em mini caçambas com moto ou levem manualmente esses resíduos para locais de coleta dos caminhões. E aí ela vai ser remunerada, vai ter uma renda complementar, vai ser uma agente econômica, vai ser incluída socialmente, vai ser uma protetora do meio ambiente. Agora, a área meio é excesso de cargos comissionados. Nós temos 2.200 cargos comissionados na Prefeitura de Manaus. Mais do que a Alemanha inteira, Daniela. Isso é uma coisa maluca. Você tem aí uma possibilidade de só no corte de metade desses cargos, evitando esse aparelhamento, cabo eleitoral, amigo disso, amigo daquilo, você organizar a seleção técnica, ocupando principalmente esses cargos comissionados com servidores concursados, estimulando os servidores concursados, como é em países mais adiantados, a terem acesso ao cargo de comando e de assessoramento técnico. Você tem que rever, e é nosso objetivo, nós temos que rever todos os contratos superfaturados da Prefeitura, contratos de aluguéis de escola. Você sabe quanto, você telespectador, você telespectadora, quanto a Prefeitura gasta em aluguéis de escola? Alguns aluguéis extremamente absurdos, 38 milhões de reais. Sabe quanto a Prefeitura gasta com o Instituto Áquila de Minas Gerais, que vem implementar um sistema de gestão da informação e de supervisão, que a Prefeitura já deveria ter colocado sob os seus cuidados com profissionais daqui tomando conta? 20 milhões por mês, só aí são quase 60 milhões só na educação. Então nós temos muito onde cortar. Gasto de comunicação, vamos acabar com o gasto de comunicação? Não, nós vamos diminuir, vamos racionalizar. Você sabe quanto se tem no orçamento de 2016 para propaganda institucional, para mostrar o prefeito vestido de gari, para fazer o endeusamento da figura do governante? 79 milhões. Sabe quanto tem de comunicação, Daniela? Para utilidade pública, 4 milhões e 700 mil reais. Vamos inverter isso. Nós precisamos, de fato, comunicação para utilidade pública, para educação ambiental, para educação para o transporte, para educação para a cidadania, para as coisas boas. Nós temos que fazer as coisas certas. Nós estamos cansados de ver as coisas sendo feitas de forma errada. O nosso partido não é chamado para o debate, o 18, porque é um pequeno partido. Mas fique certo que nós não estamos dentro dessa lógica atrasada, arcaica, que as outras coligações estão, não digo todas, porque temos aí o pessoal também tentando fazer a sua parte de uma maneira diferente da nossa, mas nós queremos dizer para você, se você quer de fato
fazer uma mudança verdadeira na nossa cidade, venha conosco. Nós queremos implantar um programa de planejamento, Daniela. Queremos ter, de fato, um planejamento que seja consistente. Ele seja feito, organizado e trabalhado para, ao longo de muitos anos, se tornar permanente, como é na cidade de Curitiba. Agora, às vésperas da eleição, a Prefeitura vem falar numa cidade inteligente. O secretário de Finanças foi a Curitiba na semana passada para apresentar os programas de marketing. Ontem eu disse no encontro para ele, é muito bonito. A única eficiência e inteligência que houve, de fato, modernizadora na Prefeitura de Manaus foi para arrecadar mais imposto da população. Nisso a administração foi inteligente e eficiente, mas nas outras áreas é um caos. Olha a reforma da Eduardo Ribeiro. Uma mulher com salto alto não pode transitar. Nós estamos cobrando a mudança de ações, André, já lhe ouço, da falta de planejamento. E não é um planejamento só técnico, é conversar com os empresários, é ouvir a população, é dialogar com as nossas universidades, é fazer as coisas da maneira correta, com bom senso. Eu queria voltar um pouquinho no assunto do trânsito, transporte, eu queria entender como é que vai ser a sua administração em relação a isso e qual vai ser a sua atitude em relação à faixa azul. O senhor vai apagar a faixa azul, ela não vai mais existir. Aquelas plataformas do antigo Expresso, que se chama hoje BRT, elas vão deixar de existir ali. Eu só queria que o ouvinte e o telespectador soubesse qual vai ser a sua atitude se o senhor for eleito, né? Já que esse assunto é um assunto que está na boca do povo. Perfeito. Olha, eu estou sendo bem concreto, André. Nós não vamos nos preocupar em ficar mantendo o erro que veio com o Expresso e o erro que o atual prefeito manteve. Se ele não teve condições, e hoje as condições objetivas colocam com clareza que você não consegue converter a frota em rápido tempo para que todos os ônibus sejam acessíveis pelo lado esquerdo, não adianta insistir no erro. Nós temos que corrigir o erro. Nós estamos estudando projetos alternativos de arborização, talvez uma pequena ciclovia, para criar um outro canal de mobilidade. Nós não temos ainda a solução técnica para o aproveitamento dessas plataformas, mas nós sabemos que o erro tem que ser corrigido. Não é possível, eu recebo um hospital cujo centro cirúrgico está em cima da área de tratamento de esgoto, eu sei que vai ser contaminado, eu lamento, mas nós temos que corrigir, o centro cirúrgico tem que ser mudado de lugar, nós precisamos ter a coragem de falar a verdade para o povo. Foi um erro na época do ex-prefeito Alfredo, continua sendo um erro agora na atual gestão, ontem morreu uma pessoa atropelada, nós temos que corrigir, agora não é BRT. Quando o BRT de verdade for feito, e nós vamos precisar trazer recursos de agentes externos de financiamento, externos que eu digo externos ao Amazonas, nós vamos buscar dinheiro no BNDES, na Caixa Econômica, nós vamos buscar dinheiro no BID, nós vamos buscar recursos externos, aí sim nós vamos ter a capacidade de fazer as faixas exclusivas, mas serão totalmente exclusivas. É uma mentira dizer que isso é BRT, até estraga qualquer visão da população sobre o verdadeiro BRT. É mais uma enganação que muita gente colocou e, infelizmente, decepcionou a nossa população. Candidato. A gente tem um minutinho, eu queria que você fosse bem rapidinho, Dante. Tudo bem. O senhor fala no seu programa em apoiar aplicativos como o Trânsito Manaus, na Parada. Qual é a sua visão sobre o Uber, uma eventual chegada do Uber numa cidade onde os mototaxistas estão aí, né, em polvorosa? Olha, sinceramente, eu tenho ainda muitas dúvidas sobre o Uber e a gente vai conversar e dialogar com a sociedade. Eu entendo que os taxistas não podem enfrentar uma concorrência desleal. Está se buscando soluções de cobrar tarifa do Uber, né? Mas cada problema ao seu tempo. O Uber, portanto, é algo mudança de paradigmas, tem aspectos positivos e tem negativos, e nós vamos debater com a sociedade, não vamos tomar uma decisão autoritária de cima para baixo, como se a vontade do prefeito tivesse que se impor. Na nossa administração, nós vamos conversar, dialogar com especialistas e com a sociedade. No primeiro momento, nós entendemos que é prematura a entrada do Uber, mas se formos convencidos, eu espero que a gente faça isso sem prejudicar o segmento taxista. É um segmento muito importante, é um segmento que não pode ser afetado, ainda mais numa grave crise econômica. Vamos estudar, vamos dialogar e vamos trabalhar as condições. Tudo isso o 18 vai fazer com planejamento. Muitas coisas na nossa proposta de governo, Daniela, elas vão ser aprimoradas no fazimento, numa gestão organizada. Essa é a mensagem do 18. É para isso que a gente pede o teu voto para o 18. A gente tem pouco tempo de televisão, mas nos sobra convicção e sinceridade. Falar a verdade, trabalhar com planejamento
e com ética, com lisura, com mãos limpas. Pois é, o Manhã no Ar dessa sexta-feira fica por aqui, mas nossa entrevista com o candidato Luiz Castro, da Rede Sustentabilidade, segue pelo aplicativo A Crítica Play. Se você ainda não tem o aplicativo aí no seu celular, é só baixar gratuitamente, acompanhar toda a programação do TV A Crítica. A gente também continua ao vivo pela Crítica, mais o canal 188 da NET, pela Rádio A Crítica FM 93.1. Não esquece, nesse domingo, às 9h30, 9h40 da noite, tem debate com os candidatos à Prefeitura de Manaus, logo depois do Domingo Espetacular. Mais um espaço aí que a Rede Caldeirados de Comunicação abre para você, eleitor, para que você conheça melhor cada um dos candidatos e possa votar com convicção. Na segunda-feira a gente volta, então, com a nossa série de entrevistas e com as notícias do fim de semana para você. Muitíssimo obrigada ao candidato da Rede, Luiz Castro. A gente continua pela internet, os meus colegas também, que estão aqui conosco na manhã dessa sexta. A gente volta já já pela internet. Tchau, gente. Obrigada. Ótimo.